Eu vou contar pra vocês a primeira vez que eu caí na igreja. É engraçado, então fica aí. Pois bem, nova convertida, a primeira vez que eu comecei a ir pra igreja, eu fui numa igreja pentecostal, mas aquela bem pentecostal mesmo, sabe? Tem gente pulando, chorando, gritando, sendo batizado pelo Espírito Santo, caindo, rodando, marchando, enfim, uma coisa que eu nunca tinha visto acontecer. Pra mim aquilo era tudo novo. E eu já chegava e já sentia uma presença de Deus. Gente, a minha perna, meus braços, meu corpo ficava trêmulo dos pés à cabeça. Eu não entendia muito bem o que eu tava sentindo e também não entendia o que tava acontecendo ali ao redor, mas eu sabia que era Deus. E eu falei, será que esse povo que cai é verdade? Porque assim, tinha uma turma que era arrebatada e ficava ali um tempão e caía, tipo, caía, gente. E eu falava, será que isso é verdade? Comentei com as minhas amigas, né? E eu falei, cara, se isso for verdade, vai acontecer comigo também. Porque se for verdade, eu também quero sentir o que eles estão sentindo. E a partir dali, gente, eu fiquei determinada a cair na igreja. Eu lembro que no momento de nova convertida, uma das coisas que o Espírito Santo começou a corrigir em mim era o tempo que eu ficava no celular, porque eu ficava muito tempo, madrugadas no celular. E eu pensei, pois bem, eles fazem jejum. E se eu fizer um jejum de celular? Gente, eu não entendia nada, tá? Eu não entendi absolutamente nada sobre jejum, então eu fiz da forma que eu achei que era certo. Eu fiquei 7 dias sem ligar a internet do meu celular, sendo assim, sem mexer em redes sociais e tudo mais. E eu falei, nesse tempo, eu oro mais a Deus. Então, eu vou parar de mexer no celular, eu vou ficar um tempo sem mexer no celular, porque eu quero sentir isso. Se o Senhor faz isso mesmo, faz comigo também. Essa é a minha oração, gente. Pois bem, eu fiz 7 dias, e era engraçado porque quando alguém falava assim, Bianca, por que você não tá mexendo no celular? Eu falava, gente, eu tô fazendo um jejum com Deus, eu não tô mexendo no celular porque eu tô jejuando. Nem pode falar, né? Hoje eu entendo o que é o jejum, mas eu não entendia, então eu falava que eu estava fazendo jejum, que eu tava buscando a Deus. E as pessoas não entendiam muito e falavam, tá bom. A hora que eu finalizei o jejum, e eu buscando mais ainda, e pedindo pra Deus pra cair na igreja. Chegou um determinado culto, e eu tava assim, com uma euforia de adoração, sabe? Eu só fiquei adorando mesmo a Deus o culto inteiro. Eu só lembro de ter adorado muito nesse dia. Depois que acabou a palavra, eu já tinha as minhas amigas que adoravam comigo, que ia pra igreja comigo, e eu já tinha falado pra elas, a gente vai cair, porque a gente vai sentir também isso que o povo sente, a gente vai sentir. Eu falei, vamos dar as mãos aqui e vamos ficar adorando o Senhor mesmo. E foi o que a gente fez. E eu falando, Deus, eu quero sentir, mas, enfim, eu já tinha pedido, assim, eu já tinha falado tanto que ali eu só fiquei me entregando na adoração. O que eu podia fazer pra adorar? Eu podia cantar, eu cantava, eu podia orar, eu orava, eu podia falar como Deus era lindo, citar versículos bíblicos, enfim, a minha forma de adoração, eu tava ali entregando pra Deus. De repente, na minha visão, tá? Pra mim, Bianca, eu estava de cabeça baixa, como eu falei, segurando a mão das minhas amigas. Eu ergui a cabeça assim, pra frente. Nisso que eu ergui a minha cabeça pra frente, não tinha igreja. Tinha uma fumaça de glória. Parecia que tinha milhões e milhões de vozes cantando junto uma língua que eu não entendia. Esse ambiente de glória era infinito. E eu olhei pra igreja, eu tava tão consciente que eu olhei pra igreja, eu falei, como que a igreja tá tão grande? A igreja tá infinita. Eu falava desse jeito, porque na minha cabeça eu não entendia que aquele era um ambiente de glória. Hoje eu sei o que é e posso expressar pra vocês. Subia uma fumaça, mas não era densa, era uma fumaça como se fosse incenso. Tinha cores reluzente, um brilho reluzente, uma luz, que não existe essa luz aqui. E uma espécie de rosa, mas não existe esse rosa aqui. E tinha muitas vozes cantando em outras línguas, milhões de vozes cantando de uma língua que eu não entendia. E eu estava tão consciente que eu olhava pra tudo assim, com muita calma, e meu corpo ia caindo pra trás, assim, ó. Corpo caindo, caindo assim, devagarzinho. Na minha concepção, eu estava assim, ó, caindo bem, bem, bem devagarzinho. Olhava de um lado, olhava do outro, olhava pra frente. Eu só não fazia assim, eu olhava pra baixo, mas eu olhava pra tudo, porque todo lugar que eu olhava era como se fosse infinito, não tinha fim. E eu tava tão consciente que eu falava assim, cara, a igreja tá muito grande, a igreja tá infinita. Mas era a minha forma de expressar que aquele lugar que eu estava vendo não tinha fim. E era tudo muito lindo, muito claro, muito reluzente. Um brilho que não existe aqui, eu não consigo nem tentar descrever esse brilho.
e eu lembro que tinha um leve tom de rosa. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui pra vocês, mais ou menos, porque eu não consegui fazer uma imagem que seja nem aos pés disso que eu vi, mas mais ou menos, só pra vocês terem uma leve noção ainda do que eu vi, tá? Vou deixar bem aqui pra vocês verem. Então, conforme eu ia vendo tudo isso e observando que eu estava totalmente consciente, eu ia caindo bem devagarzinho, de forma muito lenta, e eu sabia que eu estava caindo. De repente, eu caí num lugar bem macio, bem aconchegante, e eu pensei ainda, nossa, que lugar macio, que coisa boa, ainda eu pensei desse jeito. Na hora que eu abri o olho, tum, eu tava lá estirada, assim, na cadeira da igreja. Levantei, meio desconcertada, assim, e eu falei pra minha amiga, amiga, você viu isso? E ela, você caiu. Só que eu não sabia o que ia acontecer. E por que que eu tô contando? Pode ser que muitas pessoas acreditem, pode ser que não. Eu entendo que tudo é pra glória de Deus. Existe sim um mover sobrenatural, magnífico do Espírito Santo. Coisas que nós devemos querer ansiar. Se você não acredita, eu também respeito a sua opinião, mas você que acredita pode buscar viver ainda algo diferente com Deus. E eu quero despertar em você a curiosidade de buscar mais isso em Deus, mas sempre para honra e glória dele.